1,7 bilhão de reais. Um número tão grande que, sozinho, já causa estranhamento. Por décadas, o litoral do Paraná nunca recebeu mais do que pequenas obras, promessas tímidas e remendos emergenciais. Era uma região considerada bonita, mas problemática. Bonita pela natureza exuberante, problemática pela infraestrutura limitada. E, de repente, 1,7 bilhão? É aí que começa essa história. Por que um governo decidiu investir um valor tão alto em uma região que, por muitos anos, foi praticamente esquecida pelos turistas, ignorada pelos investidores e até motivo de piadas quando comparada aos vizinhos mais famosos? Por que agora tantas obras gigantescas estão acontecendo ao mesmo tempo? E, principalmente, o litoral do Paraná está mesmo virando a Miami brasileira? Ou isso é exagero? Neste vídeo, você vai entender por que o litoral paranaense era historicamente vazio e sem destaque. Qual foi a fala bombástica do governador do Paraná que mudou a percepção do público? E como uma sequência coordenada de grandes projetos de engenharia está transformando uma região antes negligenciada em um dos maiores planos de revitalização costeira do Brasil. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Antes de falarmos sobre a transformação atual, precisamos entender o passado. O problema do litoral do Paraná nunca foi a beleza natural. Ao contrário, a região é uma das mais preservadas do Brasil e tem uma combinação rara de Mata Atlântica, baías tranquilas, praia aberta e ilhas paradisíacas. O problema sempre foi infraestrutura. O Paraná tem apenas cerca de 98 quilômetros de litoral, um dos menores do Brasil. Isso já limita naturalmente o espaço para grandes balneários espalhados. Enquanto Santa Catarina tem dezenas de cidades costeiras famosas, o Paraná concentra praticamente tudo em Matinhos, Caiobá, Praia de Leste, Pontal do Paraná e Guaratuba. Isso fez com que qualquer falha estrutural ou urbana fosse sentida de maneira muito mais forte. Por décadas, a região cresceu sem planejamento estruturado. As praias tinham calçadões simples, pouca iluminação de qualidade, drenagem deficiente, acessos limitados, pouca mobilidade urbana, áreas deterioradas visualmente, ausência de projetos arquitetônicos marcantes. Enquanto isso, o vizinho ao sul, Santa Catarina, investia pesado para transformar suas praias em vitrines do turismo nacional. A PR-412, principal ligação entre Matinhos e Pontal do Paraná, era pista simples, com congestionamentos crônicos no verão, acidentes constantes e lentidão generalizada. Turistas preferiam dirigir um pouco mais e chegar em Florianópolis, Itapema, Bombinhas ou Balneário Camboriú, onde a experiência geral era superior. Santa Catarina se consolidou como destino nacional. O Paraná ficou como destino regional. Essa diferença de escala explicou muito do esvaziamento histórico das praias paranaenses. Em junho de 2021, o governador Ratinho Júnior deu uma entrevista à Tribuna do Paraná e soltou a frase que se tornou um marco. Eu não aguentava mais ver Santa Catarina virar Miami e o Paraná virar o Haiti. Essa frase caiu como uma bomba, porque expressou, em palavras simples, o sentimento acumulado por décadas. Ao dizer isso, ele fez duas coisas ao mesmo tempo. Reconheceu o abandono histórico que todos já sabiam, mas ninguém admitia publicamente, e assinou um compromisso político: transformar o litoral do Paraná em algo à altura de sua beleza natural. Desde então, uma sequência de anúncios e obras começaram a aparecer, muitas delas simultâneas. E é aqui que entra o número gigantesco: 1,7 bilhão de reais. Esse é o montante declarado pelo governo do Paraná como um investimento total, reunindo Ponte de Guaratuba, revitalização de orlas,
engordamento da praia, duplicações de rodovias, drenagem profunda, mobilidade, pavimentação urbana, radar meteorológico, modernização do aeroporto, projetos de Pontal, obras da Sequidi, monitoramento inteligente, infraestrutura turística integrada. Em outras palavras, o maior ciclo de obras da história do litoral paranaense. E agora, vamos entrar em cada uma delas, bloco por bloco. Quando você começa a seguir o rastro do 1,7 bilhão investidos pelo Paraná no litoral, descobre que nada, absolutamente nada, está acontecendo por acaso. As obras não são pedaços soltos de um quebra-cabeça, são movimentos coordenados, planejados para mudar a espinha dorsal da região. E a primeira peça desse tabuleiro gigante é Matinhos. Durante anos, Matinhos carregou um rótulo cruel: praia bonita, cidade maltratada. A infraestrutura frágil, a drenagem deficiente, os alagamentos constantes, a faixa de areia estreita e as áreas degradadas faziam um turista olhar e pensar: a natureza é linda, mas a cidade não acompanha. E é exatamente por isso que o Paraná começou ali. A obra de revitalização da orla é tão grande que é até difícil explicar em palavras. Para começar, a faixa de areia está sendo completamente redesenhada. Sim, desenhada, com uma das técnicas mais avançadas do mundo, o aterro hidráulico. Aquele mesmo método usado em Miami, Dubai e Balneário Camboriú. Caminhões, dragas, tubulações e sistemas de recalque trabalham como se estivessem construindo uma nova praia. E, de certa forma, estão mesmo. Matinhos está ganhando uma faixa de areia mais larga, estável e bonita, estruturas marítimas inteligentes que reduzem a erosão, drenagem profunda para que a cidade pare de alagar, calçadão novo, arquitetura nova, iluminação nova, ciclovias, acessos e áreas de convivência modernas. Tudo isso inserido em um projeto que, sozinho, já passa de R$500 milhão. E não é uma obra bonitinha, é uma obra pesada, com engenharia de altíssimo padrão, daquelas que mudam um litoral inteiro. Você percebe isso quando olha as imagens. O antes e o depois não parecem da mesma cidade. Parece que colocaram Matinhos em 2025 e empurraram para 2040. Mas essa enorme reestruturação não faz sentido isoladamente. E é aí que entra a segunda peça, a conexão. A Ponte de Guaratuba, a obra que muda a geografia do turismo. Por décadas, o litoral do Paraná foi dividido em duas partes: Matinhos e Pontal de um lado, Guaratuba do outro. E no meio delas, uma travessia demorada, limitada, sazonal, sempre congestionada. Agora, imagine o impacto quando essa barreira simplesmente deixa de existir. A Ponte de Guaratuba é a obra mais simbólica da nova fase do litoral. Com mais de 1,2 quilômetros de extensão e 4 faixas de tráfego, ela não é apenas uma ponte, é um corredor turístico, um divisor de águas na história da região. As pessoas vão poder sair de Matinhos e chegar direto em Guaratuba, sem filas, sem travessia, sem espera. A mobilidade flui, a vida flui, o turismo flui. A ponte representa algo que o Paraná nunca teve: unidade litorânea. E quando você une territórios, você une economias. Quando você une economias, você amplia investimento. Quando amplia investimento, você muda o destino de uma região inteira. E aqui vem o ponto-chave. Essa ponte só faz sentido porque o que está acontecendo em Matinhos está acontecendo também nos acessos. A duplicação da PR-412. Se a nova orla é o cartão postal, a PR-412 é o sistema circulatório do litoral. Sem ela, nada funciona. Vocês que acompanham um vetor tecnológico sabem que mobilidade é poder. E a PR-412 simplesmente não tinha poder nenhum. Era uma pista simples, lotada no verão, lenta no inverno
e perigosa o ano inteiro. Agora, com 275,5 milhões em investimento, ela está sendo duplicada, ganhando novas pistas, novas pontes, retornos seguros, marginais e ligação moderna entre Matinhos e Pontal. Essa duplicação não é apenas mais uma estrada. Ela é a chave que permite ligar a nova orla ao turismo, atrair investidores para Pontal, reduzir o tempo de deslocamento, elevar a sensação de segurança, criar fluxo entre balneários, preparar o litoral para crescimento populacional. Sem uma via moderna, o litoral nunca chegaria ao padrão de Santa Catarina. Agora, chega. Se Matinhos era o símbolo da beleza natural sem urbanização, Pontal era o símbolo do potencial adormecido. Composto por dezenas de balneários, ruas extensas e uma localização estratégica, Pontal sempre foi visto como o grande futuro que nunca chegava. Agora, ele está chegando. As obras urbanas começaram a transformar ruas, avenidas, drenagem, calçadas e infraestrutura básica. A nova orla está em execução. A região está ganhando radar meteorológico, pavimentação pesada, contenções, iluminação e requalificação urbana. E tudo isso conversa diretamente com a duplicação da PR-412. É como se as peças do tabuleiro estivessem se encaixando uma a uma. Quando infraestrutura entra, investimento privado segue atrás. E é exatamente isso que está começando a acontecer. Construtoras já olham para Pontal de outro jeito. Empreendimentos já estão entrando. Imobiliárias já tratam a região como o novo polo. O dinheiro público abre o caminho. O dinheiro privado transforma o caminho em destino. O que tudo isso significa? Significa que aquelas obras que antes pareciam isoladas, a orla, a ponte, a duplicação, os projetos de Pontal, a urbanização, na verdade formam uma única mega construção invisível. A reconstrução total do litoral paranaense. Essa é a obra bizarra. Não porque ela é estranha, mas porque ela é enorme, ousada, inesperada. Ninguém imaginava que o litoral do Paraná veria uma praia reconstruída com engenharia internacional, uma ponte histórica que une cidades e encurta distâncias, uma duplicação que reorganiza a mobilidade, uma orla desenhada para turismo de alto padrão, uma urbanização que coloca ordem onde antes havia abandono. O valor total? Sim, passa do 1,7 bilhão de reais só em obras públicas. E isso antes mesmo de somar tudo que o setor privado vai colocar na região. Depois de percorrer todas essas obras, uma coisa começa a ficar evidente. O litoral do Paraná não está passando por uma reforma, está passando por um renascimento. E é por isso que a comparação com Miami deixou de ser piada e começou a virar referência. Porque quando alguém fala Miami, não está falando só de arranha-céus e glamour. Está falando de urbanização bem feita, mobilidade inteligente, praias amplas e preservadas, turismo funcionando o ano inteiro, investimentos privados entrando em massa, orgulho local e, principalmente, uma identidade turística clara. E pela primeira vez na história, o Paraná está construindo exatamente isso. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o litoral do Paraná tem potencial para se tornar a Miami brasileira? Ou esses 1,7 bilhão deveriam ter sido investidos em outra prioridade? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler a visão de vocês, principalmente quem é da região ou acompanha as obras de perto. Porque no fim das contas, o mapa do turismo brasileiro está mudando. E dessa vez, a mudança está acontecendo exatamente onde ninguém esperava. O Paraná não está mais aceitando ser coadjuvante. Está construindo o próprio protagonista.